Paz, shalom na graça de Deus. Com a ajuda do Senhor, vamos ler aqui o Evangelho de João. Esse Evangelho é maravilhoso. Aqui nós temos hoje João 16. Aleluia. João 16, fazer a primeira parte. Todo o Evangelho de João é bênção pura. E também eu peço a vocês que se inscrevam lá nos canais do YouTube, Eclésia Católica de Cristo e crer no Senhor Jesus. Sempre no final vai estar o nome Helena, para conseguir achar melhor. Pesquisa lá no YouTube. Só pesquisar no YouTube lá. Eclésia Católica de Cristo, Helena, crê no Senhor Jesus, Helena, que vai aparecer. Que todas as lives vai para lá, porque aqui no Facebook só fica 30 dias. Cada dia que passa as leis estão mudando as regras. Então, vamos começar a leitura, para honra e glória do nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender. Então, aqui começa assim, João 16, Evangelho de João, do apóstolo João, o apóstolo do amor. E ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Ok? Não é para escandalizar. Hoje em dia é cheio de crentes se escandalizando. Escandaliza com tudo, né? Mas o apóstolo João falou: tenho-vos dito essas coisas para que não escandalizeis. E aqui é um alerta. O apóstolo João escreveu, mas era o Senhor Jesus que estava falando. Aqui era um alerta para as provações que os crentes iriam passar, ok? Então fala assim: provações. O verdadeiro cristão passa provações. Quem bode é que faz escândalo na internet, quando passa provação. Eita, fala Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bode é que faz escândalo na internet quando passa provação, porque a ovelha é diferente. Vamos lá. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Expulsar-vos-ão da sinagoga. Quando as pessoas se convertiam ao Senhor Jesus de Nazaré, eles não poderiam frequentar mais a sinagoga judaica. Pessoas que se convertiam ao Messias de Nazaré não podiam mais frequentar as sinagogas judaicas. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Eles matavam os cristãos achando que era uma boa dádiva a Deus fazer aquilo. É isso que o Senhor Jesus está falando. Tanto que Paulo amava maltratar cristãos, até o dia que Cristo apareceu para ele. Paulo se tornou o judeu mais cristão de todas as épocas. Aleluia. Vamos lá. Isto vos farão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Não conhece, gente. Quem conhece o Pai não mata cristão porque é cristão. Quem mata cristão porque é cristão não conhece Deus, não conhece Hashem, não conhece Alá, não conhece nenhum. Não conhece. Quem mata cristão porque a pessoa é cristã, ela não conhece o Pai. Ela não conhece o Eterno. Ela não conhece a Alá, como outros chamam. Não conhece. E nem a Deus, como outros chamam. Está aqui escrito aqui, ó. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Ok? Outro dia um jovem falou: mas por que os cristãos matam? Eu falei: porque o ser humano tem a maldade dentro de si. Cristão mata, muçulmano mata, judeu mata, todo mundo mata. Todo mundo mata. Tá
Tá tudo na Bíblia. Mas aquilo que não está na Bíblia, você vê aí todo dia. Na Bíblia tem escrito dos judeus que matavam cristão porque foi escrito naquela época. Mas hoje em dia você já sabe que tem pessoas que do meio cristão também que matou em nome da fé. E também tem pessoal do Islã que também mata em nome da fé. É coisa de ser humano, gente. É coisa de ser humano, está dentro do coração do ser humano. Ele entendeu que é assim e ele acha que Deus que é assim. Mas a Bíblia diz que não conheceu a Deus. Quem faz isso? Vamos lá. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito. Ou seja, está avisando. Está avisando direto. O crente não é enganado, não. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E aqui eram as últimas recomendações. Tem muitas recomendações que o Senhor Jesus dá através do apóstolo João. Muitas recomendações, muitas. O Evangelho de João é uma bênção. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar aquela hora, que hora, gente? As horas das provações. Vos lembrei que eu já vou tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então, aqui, essas instruções, eu creio que o Senhor Jesus estava dando para o apóstolo João, já após o Senhor Jesus já tinha morto e ressuscitado. Porque ele fala aqui, ó. Não falei isso antes porque estava convosco. Ok? Convosco, em carne e osso, como diz, né? E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Então era despedida. O Senhor Jesus ressuscitou, conta-se, pelo que nós entendemos biblicamente, que ele ficou 40 dias ali com os discípulos dando instruções, ok? E agora era a hora dele subir. Aqui ele fala, aqui ó. E agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Gente, que maravilha ter Jesus aí do lado fazendo milagres. Coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo. Que coisa maravilhosa. E agora ele disse que vai embora. Vamos continuar lendo. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Mas ele falou, eu preciso ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Então nós, a igreja, precisaria do Consolador. E para o Consolador vir, o Senhor Jesus teria que ir. Ok? E se eu não for, o Consolador não virá a vós. Não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Senhor Jesus já tinha pregado. O Senhor já tinha morrido e ressuscitado. E o mundo ainda continuava redutivo, como diz, né, a palavra. O mundo continuava ainda resistindo. Não queria crer. Mas ele falou, quando o Espírito Santo vier, vai convencer. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ô Santo Espírito de Deus, que foi enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que essa obra aconteça nos dias de hoje, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos, meu Deus, Pai eterno. Que essa obra se manifeste nos dias de hoje. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque o mundo não está convencido do pecado, da justiça e do juízo. O mundo não está. O mundo acha que não tem inferno. Acha que morreu vai para o céu. Vive de qualquer jeito.
acha que não precisa ter santidade. É assim que o mundo vive. Crentes, só que esses crentes evangélicos, protestantes, cristãos, vamos lá. Do pecado porque não crê em mim. Quem não crê em Jesus está no pecado, ok? Da justiça porque vou para o meu Pai. E não me vereis mais. Ai, mas como assim da justiça porque vai para o Pai e não me vereis mais? Não é assim, eu não entendi. Tem coisa que a gente não entende mesmo. Talvez quem escreveu não colocou palavras mais fáceis de entender, mas é assim que está escrito. E do juiz, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então vai convencer do quê, gente? Vai convencer do pecado, vai convencer da justiça e vai convencer do juiz. Essas três coisas. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Já está julgado, gente. Só falta a prisão, mas já está julgado. Ainda tem muito que vos disser, mas vós não podeis suportar agora. Ainda não podia suportar, talvez mais para frente, né? Lá na ilha de Pátmos, João recebe a revelação do Apocalipse. Entendeu? Naquele momento, João não podia nem receber ainda a revelação do Apocalipse. Vamos continuar? Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo de Deus, recebe revelações e anuncia as coisas que há de vir. O Espírito Santo anuncia as coisas que há de vir. Está escrito aqui, João 16, versículo 3. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ou da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que há de vir, o Espírito Santo está anunciando. O Espírito Santo, ele fala através dos profetas do Senhor. Tem profeta de Deus na terra. O problema é seu que você não crê. Depois não diga que não ouviu. Vamos continuar? Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ok? O Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito Santo recebe do que é de Jesus e passa para nós. Aleluia! Que possamos entender esse mistério. Tudo quanto o Pai tem é meu. Tudo quanto o Pai tem é meu. Qualquer povo da face da terra, tudo que pertence ao Pai, pertence ao Filho, ok? Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ah, mas os judeus não acreditaram em Jesus. Mas se eles pertencem ao Pai, eles são de Jesus. Porque o Senhor Jesus falou, tudo que pertence ao Pai é meu. Que o Pai deu para ele, ok? Aqui, ó, o que ele fala aqui, ó. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ok? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então, às vezes eles viam o Senhor Jesus, às vezes eles não viam o Senhor Jesus. Por um tempo ali, depois da ressurreição, eles ainda estavam vendo o Senhor Jesus, mas ia chegar uma hora que eles não iam mais ver. O Senhor Jesus ia para o Pai. E o Senhor Jesus estava ali dando as últimas instruções. E aí, quando eles ficaram 10 dias orando, e quando desceu o Espírito Santo, está lá em Atos 2. De lá para cá, a igreja começou. E até hoje. Que nós possamos estar debaixo da unção da igreja do primeiro século. Para a honra e glória do nome de Jesus de Nazaré. Amém. Paz, shalom.
Até a próxima. E eu vos abençoo. Passa a live para frente. Leia o Evangelho de João. Ore por mim quem sentir. Ore por mim, clama a Deus por mim. O Senhor sabe as minhas necessidades. E, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Aleluia. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos abençoe com a bênção de saúde, a bênção da prosperidade, a bênção da união familiar. Que haja paz entre todos vocês, para a honra e glória do nome de Jesus. Vem conosco, Senhor, vem conosco. Paz, shalom.